Estamos começando a série Fala Vereador, que vai mostrar a você, telespectador e eleitor, um pouco dos 19 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje ao meu lado está o vereador Dr. Antônio Aguiar, do DEM, que está em seu 3º mandato. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Aguiar. Nós vamos começar perguntando ao doutor Antônio o que o levou à vida pública, doutor Antônio. Olá, Marise, olá, telespectadores da TV Câmara, um prazer estar falando com vocês. Nós temos uma vida, né? A nossa vida foi sempre de participação popular. Né? No período nosso estudantil, né? Nós participamos dos DAs, dos DCEs. A nossa vida profissional também foi sempre linkada a atividades da nossa área, né? Nosso sindicato dos médicos, tanto fora de Juiz de Fora, no período que fiz residência, e aqui em Juiz de Fora, quando retornei para cá. E dentro desse processo de construção, a nossa vida profissional acabou sendo o grande endosso, né? Para que nós vislumbrássemos uma possibilidade de exercer uma atividade pública que muito nos honra, que é ser vereador numa cidade como Juiz de Fora, obviamente, com o agraciamento da população de Juiz de Fora, das pessoas que votaram na gente nesses 3 pleitos, né, e nos fizeram vereador pelo 3º mandato. Eu sou médico, sou pediatra, tenho uma vida, são mais de 35 anos, né, dedicados à medicina nessa cidade. E além da pediatria, nós participamos de momentos importantes da história da pediatria em Juiz de Fora, como a construção, né, a inauguração dos primeiros CTIs privados em Juiz de Fora e também o primeiro CTI público, que hoje se encontra no Hospital João Penido. Aliado a isso, a nossa prática junto com as pessoas com deficiência, que sem sombra de dúvidas, né, acabou se transformando também na grande questão nossa na vida pública de defesa dessas pessoas, mas também como servidor público, a minha vida como servidor público, as questões relacionadas à saúde, a própria questão ambiental na cidade de Juiz de Fora, né, que hoje é um clamor mundial. Queria que o senhor falasse um pouco, como servidor, da valorização neste momento do servidor público. Sem sombra de dúvida, Marise, a questão ligada à saúde representou num primeiro momento, né, e representa até hoje, porque sempre estivemos aqui à frente na Câmara das Comissões de Saúde, mas como disse também, né, sempre muito ativo nas questões relacionadas à saúde, que no próprio Sindicato dos Médicos e como servidor público, nós sempre tivemos uma posição e uma postura voltada ao interesse da saúde pública, que englobaria aí todos os segmentos da saúde. E, obviamente, a questão relacionada à deficiência, especificamente a síndrome de Down e o autismo, né, que nos levam não só à função de vereador, mas hoje a ser um veiculador também de informações, de conhecimento dentro dessa área, tanto para a população de Juiz de Fora, para profissionais da área, para pais, para segmentos da educação que têm interesse, na formação, como, por exemplo, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e até em algumas cidades fora do contexto, inclusive na nossa região, onde nós temos divulgado e tentado mostrar, além do nosso trabalho como legislador, que temos muitas leis voltadas para a deficiência, e eu, assim, digo sem também nenhum tipo de prepotência ou de arrogância, mas nós demos a deficiência em Juiz de Fora, nesses 2 mandatos anteriores, né, uma projeção e uma visibilidade que não existia. Lógico, em conjunto, né, com os meus amigos e amigas vereadores que nos acompanharam sempre também nessas discussões, nos mandatos anteriores, e apesar de nesse mandato nós estarmos na mesa diretora como primeiro vice-presidente, o que nos impede de estar participando mais diretamente das comissões, mas temos mantido o nosso perfil de
de lutas e de conquistas para esse segmento da população. O senhor já falou muitas coisas relacionadas às pessoas com deficiência, o senhor tem muitas leis nessa área e também na área de saúde. O senhor gostaria de destacar algumas dessas leis, vereador? Um vereador, né, que chega na Câmara como eu cheguei, como um médico, como uma pessoa ligada ao atendimento nesse segmento, nós temos que, às vezes, também, né, além das leis, né, por exemplo, a manutenção do PAN Marechal, que foi uma luta que nós implementamos com muito vigor dentro dessa casa, leis voltadas, por exemplo, para a deficiência, como a não exigência de declarações e atestados anuais para quem tem síndrome de Down e o autismo, por exemplo, ou a não obrigatoriedade dos autistas terem que passar por biometria facial nos ônibus, né, que era um problema muito sério para essa população, assentos preferenciais em teatros, isenções de taxas em eventos esportivos públicos em Juiz de Fora, estacionamento por tempo indeterminado dos deficientes, que as vagas eram reguladas por horário, né, como se a deficiência tivesse horário, né? Então, as vagas dos deficientes são deles pelo período que for necessário o uso desse instrumento público, né, de oferta pública. Mas a gente teve também que atuar em outros segmentos, né? Por exemplo, nós temos uma lei que eu considero importantíssima, que é uma lei ambiental, que é o JFPTU Verde, que é uma lei que já foi copiada por alguns municípios do Brasil, que é uma lei, eu digo que é uma lei para o futuro de Juiz de Fora, para as futuras gerações. As cidades precisam crescer dentro de um outro modelo de gestão dos recursos naturais, né? Dos recursos que são findáveis, por exemplo, como a água, a questão da poluição do meio ambiente, e é uma lei que dá a Juiz de Fora uma possibilidade de essa cidade ter modelos de construção na área civil, tanto uniresidenciais como multiresidenciais, que ofereçam, além dessa proteção ambiental, também um processo de pedagogia, né, de formação de uma nova cultura, de uma nova população, porque essas pessoas vivendo dentro desses ambientes que impõem e que sugerem uma série de mudanças comportamentais com relação ao ambiente, acabam transformando essas pessoas também. A nossa função como defensor do servidor público, né, nós temos tido aqui dentro da Câmara posições importantes com relação ao serviço público, que é importantíssimo para a população brasileira, quem sustenta esse país, quem segura todas as dificuldades que os municípios, o Estado e a própria federação passam, são os servidores públicos que precisam ser valorizados. A questão, por exemplo, da saúde educacional das pessoas com deficiência, a nossa luta aqui com o professor de apoio, o professor bidocente, que a cada dia que passa, né, os estudos e os avanços da ciência têm mostrado como são importantes as pessoas, os profissionais que fazem essa mediação dentro das escolas. Enfim, uma gama bastante extensa de leis, são leis que nós fazemos com aplicabilidade, são leis voltadas ao interesse, à prática, à vida do dia a dia das pessoas. Muito obrigada, doutor Antônio. Fez um resumo aí, né, rapidamente, desses 3 mandatos, né? Esse é o Fala Vereador, que você pode acompanhar na JF TV Câmara, canal 35.1 da TV aberta, também no nosso YouTube e agora no podcast Rádio Câmara JF, que você pode acompanhar no Spotify e no Google Podcast. Até a próxima!